Graça e paz, meus irmãos e irmãs, vamos ler Ezequiel do 33 ao 36, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, fale com os filhos do seu povo. E diga-lhes, quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo desta terra escolher um homem no meio deles e constituir por seu atalaia, e se houver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier a abater um deles, este for abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca, ele lhes dará aviso de minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá e você não falar para divertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Filho do homem, diga à casa de Israel, vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que um ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Filho do homem, diga aos filhos do seu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade, nem um justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. No entanto, os filhos do seu povo dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas é o caminho deles que não é reto. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela. E se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo e reto, por causa desses atos viverá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. No 12º ano do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um sobrevivente de Jerusalém, dizendo, a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, antes da chegada desse sobrevivente, a mão do Senhor havia estado sobre mim e eu recuperei a fala. Assim, pela manhã, antes de chegar aquele homem, eu havia recuperado a fala e não fiquei mais em silêncio. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, os moradores desses lugares desertos na terra de Israel estão dizendo, Abraão era um só, mas possuiu esta terra. Ora, como nós somos muitos, certamente esta terra nos foi dada como propriedade. Por isso, digam-lhes, assim diz o Senhor Deus, vocês comem carne com sangue, levantam os olhos para os seus ídolos, cometem assassinatos e ainda pensam que hão de possuir a terra? Vocês confiam em suas espadas, cometem abominações, cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo e ainda pensam que hão de possuir a terra? Diga-lhes que assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, que estiverem em lugares desertos, cairão a espada, e o que estiver em campo aberto, eu entregarei aos animais selvagens, para que os devorem. E os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e o orgulho do seu poder chegará ao fim. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes, e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você. Como o povo costuma vir, assentar-se diante de você como o meu povo, e ouvem as suas palavras.
mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona o lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se de lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem procure ou quem a busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Fareis com que deixem de apacentar ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscareis. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei nos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de águas e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar os pés do resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido a água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beberam que vocês turvaram com os pés. Por isso assim lhe diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com lado e com ombro vocês dão empurrões, e com chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhados por toda a parte. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, livrarei da terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques delas e dos lugares ao redor do seu monte. Eu farei uma bênção, farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênção, as árvores do campo darão seu fruto e a terra dará as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhe darei plantações memoráveis. Nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas serão o meu povo, casa de Israel, diz o Senhor Deus.
Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Capítulo 35. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra o monte Seir e profetize contra ele. Diga-lhe, assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, monte Seir. Estenderei a minha mão contra você e tornarei em desolação e espanto. Deixarei desertas as suas cidades e você será desolado. Então saberá que eu sou o Senhor. Pois você guardou inimizade sem fim e deixou os filhos de Israel entregues ao poder da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, farei de você sangrar, e o derramamento de sangue o perseguirá. Visto que você não odiou o derramamento de sangue, este o perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação. Eliminarei dele os que por ali passam e os que por ali voltam. Encherei os seus montes de cadáveres. Os mortos à espada ficarão caídos nas suas colinas, nos seus vales e em todas as suas correntes de água. Farei de você uma desolação perpétua, e as suas cidades não voltarão a ser habitadas. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque você disse: esses dois povos são meus, e eu vou tomar posse dessas suas terras, sendo que o Senhor estava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a sua ira e segundo a sua inveja, com que no seu ódio você os tratou. E eu me farei conhecido entre eles, quando castigar você. Você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que você falou contra os montes de Israel, dizendo: já estão arrasados e nos foram entregues por pasto. Vocês se exaltaram contra mim. Com aquilo que falaram, não pouparam palavras contra mim. Eu ouvi isso muito bem. Assim diz o Senhor Deus: enquanto toda a terra se alegra, farei de você uma desolação. Assim como se alegrou quando a herança da casa de Israel foi arrasada, assim também farei com você. Você será arrasada, ó monte Seir, em todo Edom. Sim, todo ele, então saberá que eu sou o Senhor. Filho do homem, profetize para os montes de Israel, capítulo 36. E diga: montes de Israel, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Os inimigos disseram a respeito de vocês: bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Por isso, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus, visto que eles os assolaram e procuraram abocanhar de todos os lados, para que vocês se tornassem propriedade do resto das nações e fossem alvo de falatório e difamação entre o povo. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: os montes e as colinas aos desfiladeiros e aos vales, aos lugares desertos e desolados, às cidades abandonadas que se tornaram rapina e motivo de zombaria, para o resto das nações vizinhas. Portanto, assim diz o Senhor: Deus, certamente no fogo do meu zelo farei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com profundo desprezo para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza a respeito da terra de Israel e diga aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falo no meu zelo e no meu furor, porque vocês tiveram de suportar a zombaria das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: juro que as nações que estão ao redor de vocês também serão motivo de zombaria. Quanto a vocês, montes de Israel, vocês produzirão os seus ramos e darão os seus frutos para o meu povo de Israel, o qual estão prestes a vir, porque eis que estou do lado de vocês. Eu me voltarei para vocês, vocês serão lavrados e semeados. Multiplicarei pessoas sobre vocês e toda a casa de Israel, sim, toda ela. As cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei pessoas e animais sobre vocês. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Farei com que vocês voltem a morar onde moravam no passado e os tratarei melhor do que o começo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei com que pessoas, o meu povo de Israel, andem sobre vocês, ó montes. Eles tomarão posse de vocês, vocês serão a herança deles e nunca mais deixarão que eles fiquem com os seus filhos, sem os seus filhos. Assim diz o Senhor Deus: visto que lhe dizem, você é uma terra que devora as pessoas, uma terra que deixa o povo sem filhos, certamente você não devorará mais as pessoas, nem privará o seu povo dos seus filhos, diz o Senhor Deus. Não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações ou tenha que suportar a vergonha dos povos. Nunca mais você deixará o seu povo sem os seus filhos, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra,
Eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como impureza de menstruação. Por isso derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Eu os castiguei quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: este é o povo do Senhor. Mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde for. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações, para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas, por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhe darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e multiplicarei. Não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. No dia em que eu purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Assim diz o Senhor Deus: deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça ainda isto, que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho. Como os rebanhos consagrados para os sacrifícios, os rebanhos de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanho de pessoas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Palavra de hoje, pastor Adainello.